Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar dois fundos imobiliários que são considerados por muitos analistas como um dos dois melhores fundos imobiliários para se investir, por passarem bastante segurança aos seus cotistas. Isso não quer dizer que eles são os únicos dois mais seguros, tem outros, porém eles estão nessa lista de fundos imobiliários considerados mais seguros. Então fica aí até o final do vídeo para você conhecer quais fundos são esses e quem sabe no futuro você poder investir em cada um deles. Lembro que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, ajude aí no crescimento do canal, então não esqueça de deixar o seu like e seu comentário. E se você ainda não me segue no Instagram, por favor, me siga lá. Diariamente eu tenho compartilhado aqui posts falando sobre fundos imobiliários e demais conteúdos sobre esse assunto. Então me siga lá, você que está assistindo o vídeo e que ainda não me segue no Instagram. Eu vou deixar o link aqui tanto na descrição como no primeiro comentário do vídeo. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo, pessoal, é o HGCR11. Ele é um fundo de recebíveis imobiliários que atualmente está custando aqui R$ 101,21. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 98,30 e os R$ 107,90. Ele está com dividend yield de 13,93% e nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor total de R$ 14,10. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, ou no caso, o seu preço justo, é R$ 100,85. Porém, como vimos lá em cima, ele está custando R$ 101,21. Então, ele está um pouquinho acima do que seria o seu preço justo. Porém, o seu P sobre VP aqui está de 1. Então, como a diferença é de apenas centavos, então é praticamente o seu preço justo. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,5 bilhões de reais. Ele conta aqui com um pouco mais de 38 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Ele tem também um pouco mais de 86 mil cotistas, tem uma liquidez diária muito boa, superior a 3,3 milhões de reais e tem participação no índice Infix de 1,50%. Seu último rendimento anunciado e já pago foi de R$ 1,20. Isso correspondeu a um rendimento nesse mês de março de 1,18%. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e 10 dias úteis depois ele faz o pagamento. Aqui podemos ver todo o histórico de pagamento do HGCR11. Desde 2016 aqui podemos ver que se destaca o ano de 2021 e 2022, onde ele teve seus maiores rendimentos nesses 2 anos. E desde junho aqui de 2022 que ele tem pagado essa faixa aí de R$ 1,20 por cada cota em dividendos. Então é muito provável que ele consiga permanecer nesse valor até o final desse ano de 2023. Vamos ver aqui agora seu último relatório gerencial para que possamos entender um pouquinho como é que esse fundo ele funciona. Como eu sempre gosto de comentar com vocês, leiam aqui os comentários do gestor. Ele sempre fala como é que está o fundo, quais foram as movimentações, como é que está o cenário atual, quais são essas expectativas. Então é sempre bom vocês lerem aí o comentário do gestor. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito longo. Então, vindo aqui, podemos ver como é que o HGCR11 ele investe. Aqui na sua composição de patrimônio líquido. Atualmente, seu carro-chefe são os CRIs, onde ele tem aqui um pouco mais de 1,4 bilhões de reais investidos somente em CRIs. Ele tem também 222 milhões de reais investidos em outros fundos imobiliários. Tem 20 milhões investidos na renda fixa e 100 milhões compromissados. Então são compromissos, no caso dívidas, que ele ainda tem para poder pagar. E aqui podemos ver também os seus principais CRIs, onde ele tem os maiores valores investidos. Se destaca aqui esse primeiro, Almeida Júnior, onde ele tem 6,23% de todo o patrimônio do HGCR11 está investido nesse CRI. E algo bastante interessante desse fundo é que ele não tem uma exposição muito alta a nenhum CRI. Sua exposição maior é justamente nesse que acabei de mencionar. Em comparação com outros fundos do mesmo segmento de papel, que muitas vezes nós vemos aí com um PL alocado em somente um CRI de 10, 15 até 20%, o que seria uma exposição muito alta e relativamente um risco, caso aquele devedor do CRI deixe de pagar ou deixe de honrar o seu compromisso. Então, quando um fundo de papel ele não tem uma exposição muito alta a nenhum CRI, ele é bem diversificado, então isso minimiza bastante
os eventuais riscos. Aqui nós podemos ver também, tendo como referência o mês de fevereiro de 2023, 56% dos seus CRIs tem como indexador o IPCA e 44% dos seus CRIs tem como indexador o CDI. Então é algo bastante positivo também, ele não tem uma exposição muito alta de CRI a nenhum dos indexadores, ele é bem balanceado. Aqui no final ele fala um pouquinho sobre cada um dos seus CRIs. No momento ele tem aqui 44 CRIs que ele tem investido. Aqui vocês podem ver quais os indexadores, o risco de cada um desses CRIs, o valor que ele investiu em cada um deles. Então com mais paciência vocês podem conferir aqui. Com respeito aos fundos imobiliários que atualmente o HGCR11 ele investe, aqui no site Status Invest nós podemos conferir. Como eu mencionei, ele também investe em fundos imobiliários. Se destaca aqui esse primeiro fundo do segmento de shopping, o SPVJ11, onde ele tem aqui um pouco mais de 121 milhões de reais investidos apenas nesse fundo imobiliário. Depois vocês podem conferir aqui cada um dos fundos que atualmente ele investe. No total são 13 fundos imobiliários que ele tem. Ele investe aqui um pouco mais de 224 milhões de reais em fundos imobiliários, e o segmento que mais se destaca dos seus fundos imobiliários é do segmento de shopping, onde ele tem 55% dos seus fundos atuais desse segmento e o de papel, que corresponde a aproximadamente 30% dos seus fundos imobiliários. O próximo fundo, pessoal, é o fundo imobiliário HGRU11. Ele é um fundo de tijolo do segmento de renda urbana. Atualmente ele está custando aqui R$ 116,04. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 109,71 e os R$ 129,35. Ele está aqui com o dividend yield de 9,85% e nos últimos 12 meses ele pagou o valor total em dividendos por cada cota de R$ 11,43. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota é os R$ 123,44. Porém, como vimos lá em cima, ele está custando R$ 116,04. Então ele está com desconto, sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. E seu desconto atual é de 6%, exatamente que o P sobre VP nos mostra que está de 0,94. Sempre que o P sobre VP de um fundo ele estiver abaixo de 1, quer dizer que está com desconto. E se estiver acima, está custando mais caro, sempre proporcional ao valor que o P sobre VP ele estiver. O patrimônio do HGRU11 é de 2,2 bilhões de reais, porém, por causa desse desconto aqui, o mercado já está disposto a pagar nele 2,1 bilhões de reais. Ele tem aqui um pouco mais de 34 milhões de reais em caixa, disponível para futuros investimentos. Ele conta com um pouco mais de 195 mil cotistas, tem uma liquidez diária muito boa também, de 3,3 milhões de reais, e tem participação no índice FIX de 2,06%. Seu último rendimento anunciado e pago foi de 85 centavos, isso correspondeu a um rendimento no mês de 0,74%. Ele sempre anuncia também no último dia de cada mês e paga no 10º dia útil de cada mês. Pegando o histórico aqui de dividendos do HGRU11, desde 2018 podemos ver que ele tem dividendos muito estáveis e no decorrer desse tempo, aos pouquinhos, ele tem aumentado o seu valor em dividendos. Se destaca aqui esse ano de 2022, que foi o ano que ele mais pagou dividendos, e chegou a pagar aqui até R$ 2,00, provavelmente ele fez a venda de algum imóvel, mas de modo geral podemos ver que aos pouquinhos ele vem aumentando o seu valor em dividendos. Vamos aqui agora no seu relatório gerencial conferir mais de perto como é que esse fundo ele investe. Aqui nós podemos ver a composição do patrimônio desse fundo. Atualmente, em imóveis, ele tem aqui 1,8 bilhões de reais investidos em seus imóveis. Ele tem aqui também 300 milhões investidos nesse fundo imobiliário no SPVJ11. Ele tem 90 milhões investidos em outros fundos imobiliários, 160 milhões investidos em CRIs, 34 milhões investidos na renda fixa e ele tem aqui 21 milhões de parcelas a receber. Provavelmente aí imóveis que ele vendeu, alguma coisa que ele tenha vendido e que seus devedores ainda têm para pagar para ele. Ele também tem aqui uma dívida de 190 milhões de reais correspondente a aquisições que ele realizou. Descendo aqui mais um pouquinho, nós podemos ver a evolução da sua vacância física e do seu aluguel médio por metro quadrado. Nota-se aqui que seu aluguel por metro quadrado ele tem aumentado no decorrer do tempo, tendo como referência aqui fevereiro de 2022, os seus aluguéis por metro quadrado do setor de educação, que são os imóveis que ele tem para inquilinos que atuam nesse setor, saiu de R$ 53,00 por metro quadrado e foi para R$ 59,00. Então, em questão de um ano, uma evolução muito boa. E para o aluguel do metro quadrado das varejistas, saiu aqui de R$ 25,5 e foi para R$ 26,3. Então também subiu, o que é algo positivo.
E com respeito à sua vacância física, ela permaneceu aqui por muito tempo zero, porém aqui no final do ano de 2022 até agora ela está de 1%, o que relativamente é uma vacância baixíssima, né? 1%. Então isso é algo muito positivo para o fundo, que praticamente ele não tem vacância. Nota-se algo muito bom também desse fundo é que 99% dos seus contratos só vão vencer a partir de 2026 e a média dos seus contratos é de 11 anos. Então, realmente é um prazo muito longo, o que nos passa assim uma segurança. Aqui também podemos ver o mês de reajuste do aluguel dos seus inquilinos. A maioria deles acontece aqui no mês de setembro de todos os anos e é usado aqui o índice IPCA em 91,3% dos seus contratos e o IGPM em 8,7% dos seus contratos. Também podemos ver a exposição aqui por locatários. Podemos ver aqui seus principais inquilinos. Se destaca aqui a Carrefour, onde ele tem aqui 39,4%. Também podemos ver a classificação dos setores de atuação dos seus inquilinos. 32,4% são do setor de educação, 18,3% são do setor de varejo, de vestuário e 46,2% são do setor varejo alimentício. Também podemos ver os seus contratos. 81,1% deles são contratos atípicos. Contratos atípicos são contratos com uma duração maior, geralmente aí 3 anos para cima, e 18,9% dos seus contratos são típicos. Contratos típicos são com uma duração menor, geralmente aí com 3 anos para menos. Aqui também podemos conferir alguns fundos imobiliários que atualmente ele investe. Como eu já mencionei lá antes no relatório gerencial, se destaca aqui o SPVJ11, onde ele tem aqui um pouco mais de 300 milhões investidos apenas nesse fundo, que é do segmento de shopping. E aqui vocês podem conferir todos os outros fundos que atualmente ele investe. No momento, são 10 fundos que atualmente ele tem investido. Somente em fundos imobiliários, ele investe aqui o valor total de 390,2 milhões de reais. E o setor onde ele tem a maior exposição é o setor de shopping, que corresponde a 76%, e o setor de educação, que corresponde a 14%. Então, pessoal, esses eram os dois fundos imobiliários considerados aí por muitos analistas como fundos muito seguros, que é o HGR11 e o HGCR11. Então, realmente são fundos bastante interessantes, que nos dá uma previsibilidade para o futuro e, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena, especialmente para quem é iniciante e que está buscando segurança e uma boa rentabilidade. Esses seriam dois fundos excelentes para se começar a investir em fundos imobiliários. Depois deixe aí nos comentários se você já investe em um desses dois fundos que eu mencionei, ou se não investe, se no futuro pretende investir em cada um deles. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção, bons investimentos a todos e um grande abraço.